Os novos convertidos que acham que sabem mais do que os bispos e o Papa. Sejam bem-vindos, eu sou o Marterson, você está no canal Apostolado Católico e eu relutei muito sobre gravar ou não gravar esse vídeo porque eu fiquei com medo que pareceria que eu estaria falando mal dos novos convertidos que estão entrando na Igreja Católica por N motivos, inclusive motivos políticos, tá? Que podemos depois debater sobre algumas conversões. Nem todas são por causa de um convencimento intelectual e ação propriamente dita do Espírito Santo, digamos assim. Não é que eu esteja querendo julgar conversões, tá? Mas é possível, sim, acontecer conversões meramente por causa de questões políticas, tá? A pessoa encontra, teoricamente, na Igreja Católica ou em grupos católicos, algum tipo de comportamento que outrora ele não tinha na igreja dele, na religião dele, e ele vem. Mas ele não vem por causa da fé. Ele vem por causa de outros motivos, tá? Enfim. Pois bem, o objetivo desse vídeo é abordar algumas coisas que a gente percebe que pessoas que mal entraram na Igreja Católica já estão fazendo e falando como se estivesse na Igreja Católica há 20 anos, há 10 anos, ensinando coisas, se colocando como referência. Isso também é muito preocupante, problemático, e se você é um novo convertido, não me entenda mal, eu não estou falando mal de você. Pelo contrário, assista esse vídeo e se você quiser tirar alguma coisa daqui para você, fique à vontade. Queria fazer uma breve introdução, tá? Introdução da introdução, acabei de fazer. Então vamos lá. Eu não penso tais coisas há pouco tempo. Nem são todos os novos convertidos que se comportam dessa maneira, graças a Deus. Então não estou generalizando, tá? Ao que parece, a maioria dos novos convertidos entram na igreja como filhos, alunos e servos. Então olha o que é que eu estou falando. Eu percebo, e eu tenho certeza disso, que a grande maioria das pessoas que se convertem à fé católica, eles entram na igreja como filhos da igreja, alunos da igreja e servos da igreja. Então, a grande maioria. Então, já deu para entender que eu estou falando da minoria, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu fico muito feliz em ver muitas pessoas saindo das seitas ou do paganismo, né? Das falsas doutrinas, e vindo para a verdadeira Igreja de Cristo. Eu peço, né, que você que ainda não se tornou católico, estude mais um pouco, tá? Porque vale a pena. Foi a única igreja que Cristo fundou. Tudo bem? Só que, dentro desse fenômeno de novas conversões, eu percebo alguns problemas, não com as conversões, mas com um certo marketing exagerado em cima das conversões e com a postura dos novos convertidos, se colocando muitas vezes acima das autoridades eclesiásticas. Então pronto, eu trouxe outro ponto aqui diferente daquele que eu trouxe no começo. Então são duas coisas que me chateiam, que me incomodam e eu acho que não são normais. A primeira coisa é um marketing em cima do novo convertido. A pessoa se converteu agora e já convida uma pessoa para podcast disso, para podcast daquilo, para várias lives. A pessoa ainda não tem domínio sobre a fé. Se duvidar, essa pessoa ainda nem se decidiu de fato. Pode ser que ela esteja passando por aquele momento de grande, como é que eu posso dizer? De grandes dúvidas, mas ela está sendo convencida até aquele momento que ela precisa ser católica. Aí começa todo um marketing em cima do novo convertido. E muitas vezes, qual é a consequência desse marketing que acontece em cima do novo convertido? O novo convertido se perde. O novo convertido coloca na cabeça que ele virou uma certa estrela no catolicismo brasileiro. Não sei como é que isso acontece no resto do mundo, tá? Veja, muitos católicos ficam felizes com tais conversões. Eu também fico. Só que muitos não percebem que podem acabar caindo numa cilada, em especial quando o novo convertido é extremamente palpiteiro e arrogante.
Uma coisa é aderir à fé católica de boca, outra coisa é aderir à fé católica de alma. Então, o primeiro problema que eu vejo é uma espécie de presunção em alguns novos convertidos, tá? Veja, no início da conversão, Deus oferece graças especiais. Então, a pessoa se converteu, a pessoa está ali, amando a igreja, querendo conhecer mais e mais a fé, e Deus vai dando graças dessa pessoa. Mas ela tem que saber aproveitar. Se ela não souber aproveitar, ela vai cair em alguns problemas. Presunção é um deles. Mal começou a estudar a fé, mas já se coloca como professor de teologia, de doutrina, de vida espiritual. Entendeu? Virou católico agora, mas já está brigando por causa de missa, por causa de liturgia, por causa de rosário, por causa de mistério de rosário, porque eu não vou rezar o mistério luminoso, porque isso é invenção. Mal entrou na fé católica, já estão querendo se colocar como professora de teologia. E sabe o que é pior? Muitos católicos, muitos mesmos, dão ouvidos, dão palco. Estão prejudicando a pessoa. Mal começou a estudar a fé. Tem pessoas que não começaram a estudar a fé há menos de um ano, tá? Alguns meses. Já estão querendo vender treinamentos sobre a fé. Inclusive com assuntos que contrariam a fé. Alguns ainda nem fazem parte de uma comunidade real. Não fazem parte de uma comunidade física para servirem, tá? Mas já afirmam que a missa, por exemplo, de Paulo VI não vale. Alguns sacramentos administrados por padres, que eles dizem que são modernistas, não valem. A pessoa chegou na igreja agora, a preocupação dela já é com militância, já é com ideologia. Percebem? O que eu falei no começo do vídeo, muitas vezes, a tal da conversão não é uma conversão sincera. É mais uma questão política, entendeu? A pessoa encontrou em alguns grupos da Igreja Católica um certo comportamento que, se ela entrar naquele grupinho, ela vai poder ser cada vez mais politiqueira, cada vez mais reacionária, cada vez mais neoconservadora, coisa que muitas vezes ela não encontrava na antiga religião dela. Outra coisa é um excesso de legalismo e escrúpulo disfarçado de zelo. A pessoa ainda não entendeu o que é o catolicismo. Acha que religião é um código de ética, né? Onde é uma questão de pode, não pode, pode, não pode. Fazem isso com a liturgia. E fica o tempo todo querendo apontar os erros e os acertos dos outros. A pessoa entrou na Igreja Católica agora. E ela meio que já colocou um código de direito canônico próprio, né? Cadê o meu código de direito canônico? Agora eu não acho. A pessoa ela meio que coloca uma espécie de código de direito canônico moral debaixo do braço, né? E ela começa a decidir, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, tá errado, tá certo, o que o padre falou tá certo, o que o outro padre falou tá errado. E começa a se colocar nesse comportamento meio que presunçoso. Mal chegou na igreja, não estudou ainda. Não dá para estudar a fé em um ano, tá? Não dá. Não existe. Só o catecismo, irmão. Sem exagero, só o catecismo você vai precisar de uns 3 anos, 4 anos para digerir o básico, tá certo? Mas a pessoa chegou na Igreja Católica ano passado e hoje já está dando aula de direito canônico. Essa pessoa está prejudicando os outros e está se prejudicando. E grandes canais católicos dão espaço para essas pessoas propagarem seus cismas, suas palpitarias e não corrigem. Alguns canais grandes escutam e não corrigem. Então veja, é um problema muito sério que eu percebo, e não é de agora, tá? Desde 2016 que eu percebo que na internet brasileira tem essa certa comoção quando alguém vira católico. Ai meu Deus, fulano virou católico, bora lá, bora ouvir o que é que ele fala. Aí inconscientemente, na cabeça dos outros católicos, é como se tudo que aquela pessoa tivesse para falar, para ensinar, fosse a verdade.
Entendeu? Aí o que aquela pessoa chega propondo, chega ensinando, é como se fosse uma coisa nova. Olha que bizarro. Olha que bizarro. E veja, eu relutei por gravar esse vídeo. Primeiro, que algumas pessoas comentaram aqui no canal, também apontando essas condutas. Mas a minha relutância foi porque eu fiquei com medo de parecer que eu estava criticando os novos convertidos. Eu não estou. Desde que o novo convertido entre na Igreja Católica, a Igreja Católica como aluno, filho e servo. Ele entre como aluno para estudar, para aprender, não para se colocar como mestre, como filho, tá? Para ouvir o que a igreja tem a ensinar a ele, não para ensinar a igreja. E como servo, para servir. Tem novo convertido que está na Igreja Católica há mais de um ano e que incentiva pessoas em lives no YouTube a não se aproximar de paróquia, porque todo mundo ali é comunista. Eu fico imaginando uma paróquia cheia de comunista. Em que mundo esse pessoal vive? Em que mundo, em que existência esse pessoal vive? Parecem esquerdistas quando chamam todo mundo de fascista. É a mesma coisa, cara. Só que do outro lado. Aí mal chegaram na igreja. Ah, mas é porque a renovação carismática não presta. Ah, mas é porque essa missa não presta. Ah, mas é porque os sacramentos administrados por padres pós-Vaticano II não presta. Ah, mas é porque a liturgia de Paulo VI, ela não é totalmente válida. De onde esse povo tirou isso? Enfim, né? Então veja, quando eu entrei na Igreja Católica, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um catecismo. Eu me lembro como se fosse hoje. Cheguei num grupo de oração num domingo. Quando foi segunda-feira, eu tive que viajar. Tive que fazer uma viagem. Eu moro em Fortaleza. Eu tive que fazer uma viagem para São Luís, lá no Maranhão. Segunda-feira, né? Passei o dia trabalhando. Quando foi tarde para noite, né? O hotel Tulipim ficava ali, se eu não me engano, na Avenida Litorânea, lá em São Luís. E, cara, eu passei a noite de domingo e o dia de segunda com tudo aquilo na minha cabeça. Meu Deus, eu preciso ser católico, eu preciso aprender, eu quero estudar, eu preciso entender. Lá em São Luís, mesmo sem conhecer nada, eu peguei um ônibus, saí perguntando ao povo, onde é que eu acho livraria aqui? Fui bater numa Paulinas lá no centro, nem sei se ainda tem, Centro Histórico de São Luís, e comprei um catecismo. Não foi esse, tá? Foi outro antigo, aquele amarelinho, foi antes, foi há muito tempo. Esse aqui já é atualizado. E comecei a estudar, e nunca mais parei. Porque é assim que a gente faz. E mesmo assim, tem coisas aqui que eu não me meto. Tá? Você nunca vai me ver aqui nesse canal, por exemplo, falando, né, qual missa vale, qual missa não vale. Qual sacramento vale, qual sacramento não vale. Isso não cabe a mim. Isso não cabe a leigo. Qual papa vale, qual papa não vale. Isso não cabe a leigo, tá certo? Então que possamos ser mais humildes. E que você, católico que está aí, cuidado com quem você dá palco. Para quem você dá palco. Porque nós também somos culpados. A gente glamoriza muito. Eu conheço pessoas que saíram do protestantismo, vieram para o catolicismo e voltaram para o protestantismo. Entendeu? E como eu falei lá no começo do vídeo, existem pessoas que estão vindo para a Igreja Católica não por causa da fé, não por causa da história, mas por causa de questões meramente políticas e ideológicas. Tá? Depois eu posso trazer aqui outro comentário sobre conversões ideológicas e não espirituais e teológicas. Enfim, fique com Deus, com Nossa Senhora, se inscreva no canal. Se você quiser ajudar o apostolado católico, os dados estão aqui na descrição. Abraço.